Mensagem dirigida aos católicos sinceros. Há muitos católicos sinceros que infelizmente estão sendo enganados pelos padres, pelos senhores que usam batina preta, para ficar mais claro para você que é católico entender. Todo ano, aos 12 de outubro, acontece em todo o Brasil as festas e solenidades alusivas a Nossa Senhora, tida como a protetora e padroeira do povo católico. Os festejos são sempre marcados por vários eventos, tais como missa, assistida por grande número de pessoas, exposição da imagem da santa, a qual é cultuada e venerada com fervor. É um evento marcante que contribui para abrilhantar a festa. É a grande procissão na qual se faz presente a imagem da santa, que é acompanhada por seus muitos fiéis e devotos. Ela é, sem dúvida, o grande ídolo do povo católico romano. Diante disto, convidamos o prezado leitor católico, você que é católico, a abrir as Escrituras Sagradas e meditar nas seguintes passagens bíblicas. Primeira passagem, Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não darei a outro a minha glória, nem consentirei que se tribute aos ídolos, imagem de escultura, o louvor que só a mim pertence. Isaías 42, versículo 8. Segunda passagem, Isaías 45, 20. Nada sabem e nada entendem os que carregam em procissão. Ou seja, eles carregam em procissão as suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Ou seja, um Deus feito de barro ou de madeira. Um Deus que, se cair no chão, quebra. Um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve. Então a Bíblia condena esse tipo de coisa. Isaías 45, versículo 20. Os ídolos, as imagens de escultura deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Isso está escrito no Salmo 115, do versículo 4 a 8. Na tradução católica está escrito no Salmo 113. Então você que é católico, pega a sua Bíblia católica no Salmo 113, que você vai ver o que está escrito lá. Esses ídolos são inúteis. Deuteronômio 4,39 diz assim: reconhece, pois, hoje e considera no teu coração que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, desde o alto céu até o mais profundo da terra, e não há outro. Deuteronômio 4,39. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Está proibido, a Bíblia está proibindo, não pode fazer imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está escrito em Êxodo 20, versículo 3 em diante. Atos 4,12 diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4,12. Diante dessas verdades bíblicas, perguntamos aos padres e líderes católicos. Atenção, senhores padres, com que ousadia os senhores
promovem solenidades alusivas ao nome desta personagem, fazendo com que ela receba honras e glórias. Se a Bíblia Sagrada, ela está citando em Isaías 42, versículo 8, que nosso Senhor Deus, ele não aceita repartir com outras entidades a honra e a glória que só a ele pertence. Baseado em que os senhores padres profanam o nome sacrossanto de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, promovendo cultos de louvor e adoração ao nome de outra divindade. Se a Bíblia Sagrada diz em Atos 4:12 e Mateus 4:10 que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens e que só a ele se deve adorar e prestar culto. Ainda você tem que ler ainda Jeremias 10 também, a Bíblia condena a idolatria, Jeremias 10. E também no livro do Apocalipse, no capítulo de número 9, eu vou ler aqui para você, meu amigo católico. Apocalipse, capítulo 9, deixa bem claro, quem adora imagem de escultura está adorando demônios. Então você que tem essa prática, deixe de adorar ídolos. Apocalipse capítulo 9, no versículo de número 20, diz assim: e os outros homens que não foram mortos por essas pragas, isso aqui é na grande tribulação, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze, e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Então essas imagens ocadas aí, que vocês adoram, o demônio esconde dentro dessas imagens. Então quem se prostra diante de uma imagem está prostrando diante de demônios. É o texto que nós lemos no Apocalipse. Se alguém, então, continuando aqui a nossa leitura aqui, ó, aonde vocês padres da igreja romana, vocês encontram argumentos para carregar em procissão a imagem deste ídolo chamado Aparecida? É um ídolo morto. Se a Bíblia diz em Isaías 45:20 que nada sabem e nada entendem os que carregam em procissão. Pode ler aí na sua Bíblia católica as imagens de escultura clamando e pedindo coisa a um Deus que não consegue salvar ninguém. É um Deus feito de barro, um Deus todo poderoso. Ele é tão poderoso que se ele cair no chão ele quebra. Ele é um Deus tão poderoso que ele precisa de ser carregado por mãos humanas, porque ele não vale nada. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, ele é o único Deus verdadeiro e que fora dele não há outro Deus. O único nome digno de ser reverenciado e venerado é o nome santo de Jesus Cristo. Portanto, não é aceitável apregoar-se o louvor e adoração a qualquer outra entidade, nem tampouco aos ídolos mudos. Maria, que é muito adorada pelo catolicismo romano, ela foi sem dúvida alguma mulher de vida transparente e conduta reta, uma autêntica serva do nosso Senhor Jesus Cristo, cujo exemplo de vida deveria ser copiado pelas mulheres de nossos dias, e sendo ela portadora de tantas virtudes, fora usada por Deus como instrumento para trazer ao mundo o nosso amado Jesus. Por isso, nós cristãos a consideramos como nossa irmã. E um dia nós encontraremos com ela na glória celestial, mas não faz sentido colocá-la como mediadora entre Deus e os homens, pois a Bíblia Sagrada confirma em 1 Timóteo 2,5 que, leia aí na sua Bíblia católica, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o justo, assim como também não podemos tê-la como advogada, como faz os católicos, pois a Bíblia Sagrada diz em 1 João 2, versículo 1, que caso alguém venha a pecar, temos somente um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. O catolicismo romano, ele nos apresenta Maria como uma forte intercessora, sempre pronta a ouvir as súplicas e petições dirigidas a ela em oração, mas a Bíblia Sagrada diz em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, que as pessoas, ao morrer, têm sua memória entregue ao esquecimento, isto é, não possuem mais conhecimento algum do que se passa aqui em nosso planeta.
Assim sendo, desde o momento em que partiu desta vida até os dias de hoje, Maria nunca soube das incontáveis missas, procissões, novenas e terços dedicadas em seu louvor. E você, leitor, continuará também dirigindo suas orações a alguém que não está lhe vendo e nem lhe ouvindo? Então Maria está morta e só vai ressuscitar no dia do arrebatamento da igreja. No Concílio de Latrão, realizado no ano de 649, o Vaticano decidiu por conta própria ensinar que Maria não teve outros filhos além do Senhor Jesus e continua até hoje pregando essa mentira, batendo nessa mesma tecla. Mas a Bíblia Sagrada registra em Mateus 1,25 que José não coabitou com Maria, sua mulher, somente até nascer Jesus, seu primogênito. Então preste atenção, você que é católico. Jesus, ele é primogênito de Maria, ou seja, o primeiro filho. Jesus é o primeiro filho de Maria. Mas em Mateus 13,55, a Bíblia mostra que Maria teve outros filhos além de Jesus. É só ler a Bíblia, fazendo-nos entender que depois disso o casal conviveu maritalmente, desfrutando da vida conjugal em toda a sua plenitude. A palavra primogênito, então, significa o primeiro filho. E se foi o primeiro, é evidente que vieram outros comprove essa realidade lendo em Marcos 3,32, onde a irmã Maria, juntamente com seus filhos e filhas, procura pelo Senhor Jesus, e também João 2,12, onde lemos que Cristo desceu para Cafarnaum, acompanhado de sua mãe e irmãos carnais. Além do mais, praticar o ato conjugal e conceber filhos não é desonroso para ninguém. Desonroso é a condição de celibato a que são confinados certos religiosos. Ou seja, os padres não casam. Isso é doutrina de demônio. Leia 1 Timóteo capítulo 4. A Bíblia diz que isso é doutrina de demônio. Proibir casamento chama-se doutrina de demônio. 1 Timóteo capítulo 4. Você que é católico, leia lá. A hiperdúlia, culto em louvor a Maria, conhecida entre os católicos como Nossa Senhora, foi instituída pelo Papa Adriano I no ano 787 d.C., no Concílio de Nicéia. O culto mariano é, portanto, uma tradição criada pelos homens. É preferível ficar com a Bíblia Sagrada, que diz: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceito de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Mateus 15,3, Marcos 7:7-9, Colossenses 2:8. Lendo as Escrituras Sagradas, sentimos na pessoa de nossa irmã Maria, uma mulher humilde que andava sincera diante de Deus, levando uma vida de simplicidade e que jamais usurpou para si própria os títulos e honrarias idólatras promovidos pelo catolicismo romano. Equivocadamente, alguns prestam ela como, por exemplo, chamá-la de Mãe de Deus e dos homens, Rainha incomparável, Senhora de Fátima, Imaculada Conceição, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora da Cabeça, protetora e padroeira do Brasil, Nossa Senhora do Rosário, Senhora de Guadalupe, Senhora desatadora dos nós, e por aí vai. Tanta idolatria, meus irmãos. O catolicismo romano é uma mentira e as pessoas precisam de estudar a palavra de Deus. A Bíblia diz em Apocalipse 18, versículo 4, fuja dela, povo meu, sai dela, povo meu. O catolicismo romano é uma mentira, os padres ensinam mentira para o povo e o povo precisa de acordar. Então, meus queridos irmãos, continuando aqui o nosso estudo, nada disso combina com a personalidade humilde e sincera que Maria tinha. Aliás, ela mesma tinha consciência de suas limitações. Para espanto de todos nós, a própria Maria precisou aceitar e submeter-se ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de sua vida para obter a salvação eterna. Maria, com muita razão, assim nos exortou: fazei tudo o que ele vos disser. Você católico, você tem feito tudo o que Jesus tem dito?
A primeira coisa que você tem que fazer, não adorar imagem de escultura. João 2, versículo 5, Maria diz, fazei tudo o que ele vos disser. É um dos mandamentos dito por ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto, Mateus 4,10. Então você está fazendo o que Maria falou, que tem que fazer o que Jesus pediu. O que Jesus pediu está em Mateus 4,10. Não adorarás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Portanto, quem faz diferente está desacatando uma advertência dada pela própria mãe do Senhor. Além do que nosso Senhor nunca deu permissão para venerarmos ou prestarmos culto a outras entidades além dele próprio. Os defensores do culto a Maria afirmam equivocadamente que o objetivo das imagens colocadas nos templos católicos não é o culto ou a adoração, mas sim para servir como lembrança em memorial dos santos que estão na glória. É preferível mais uma vez ficar com as escrituras sagradas que dizem em Isaías 44:10 que as imagens de escultura não servem para nada e são de empréstimo nenhum, não vale nada. Imagem de escultura não vale nada. Isaías 44:10. Melhor é ficar com a Bíblia Sagrada e sua verdade que nos conduz para o céu, do que com doutrinas pagãs e indigestas que nos conduz para o inferno. Melhor é recorrer ao sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, do que recorrer aos ídolos mudos do romanismo. Melhor é estar entre aqueles verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, do que com as heresias propagadas pelo clero. Melhor é estar ao lado da verdade, pois nunca estarei só se estiver acompanhado da verdade. Costumava dizer Martinho Lutero, melhor somente as escrituras. Costumava dizer Lutero. Melhor é beber da água da vida oferecida graciosamente por Cristo, em João 4,10, do que embriagar-se com o cálice de abominações dessa grande prostituta de Apocalipse 17. Essa prostituta, ela está embriagada com sangue. Apocalipse 17. É só você pesquisar, meu irmão. É só você que é católico pesquisar. Os 7 montes de Roma. A cidade de Roma, capital da Itália, ela está edificada sobre 7 montes. E lá no Apocalipse, João viu essa prostituta embriagada com sangue de santos. Sangue de quem? Huguenotes, Anabatistas, Noite de São Bartolomeu, o sangue de John Hus, Jerônimo Savonarola, né? E por aí vai. Essa igreja assassinou sem misericórdia. Por isso no Apocalipse ela está embriagada com sangue de santos. Melhor é crer no Deus que criou os homens do que nos deuses que o homem criou. Esses deuses feitos por mãos de homem, Deus de barro, Deus de madeira, que se cair no chão quebra. Melhor ainda é acatar o conselho do apóstolo João, que nos faz a seguinte advertência: filhinhos, guardai-vos do ídolos. 1 João 5:21. Quando os padres alertarem os fiéis de sua igreja que adorar e ter uma imagem de um santo ou padroeiro em casa é um pecado chamado idolatria, aí sim eles serão considerados verdadeiros homens de Deus. Do contrário, comprovem em Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de seus deuses queimarás a fogo, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlace neles, pois é abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado. Semelhante a ela, de toda a detestarás e de toda a abominarás, pois é amaldiçoada. E a Bíblia ensina que os idólatras não herdarão o reino de Deus. O catolicismo é idolatria. Imagem de escultura é idolatria. E a Bíblia diz no livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, você que é católico, pega a sua Bíblia aí. Apesar de você ser católico, apesar de você ser muito sincero, você está sendo condenado pela escritura, porque você usa a imagem de escultura.
E o Apocalipse 22, versículo 15, fala bem claro: ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, e os homicidas e os idólatras. Todos os idólatras e qualquer que ame e comete mentira não herdarão o reino de Deus. Então, imagem de escultura é idolatria, meu amigo. Então, de acordo com o Salmo 115, a tal senhora é paralítica, cega, surda e muda. Leia aí no Salmo 115, na Bíblia protestante. Só que na Bíblia católica é no Salmo 113. A tal de imagem da Aparecida, da padroeira do Brasil, é por isso que o Brasil é a desgraça que é. Porque o Brasil, o padroeiro do Brasil é Aparecido e não é Jesus Cristo. E a Bíblia diz assim, ó, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas infelizmente, o Senhor do país é Aparecida, essa imagem paralítica, cega, surda e muda. O que será que alguém nessas condições pode fazer pelo tão sofrido povo brasileiro? Não pode fazer nada. Jeremias 10 diz que não tenha receio deles, desses ídolos de prata e de ouro, porque eles não podem fazer o bem e nem o mal. Nada. Prova disto é a situação miserável, violenta, tragédias, secas, enchentes em nosso país, em que se encontra muita cidade em nosso Brasil, onde o pecado da idolatria predomina. A Bíblia diz, a Bíblia é clara sobre isso. Você que é católico, a Bíblia é clara sobre isso. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o problema do Brasil é a idolatria. E a Bíblia diz em Jeremias 51, versículo 52, que Deus ele vai visitar todas as cidades, todos os países de imagem de escultura. Então o Brasil está debaixo do juízo de Deus. A finalidade dessa obra, dessa missiva, não é ofender a quem quer que seja. Nós não estamos aqui para ofender o povo católico, o povo sincero católico, mas sim alertá-los que eles estão sendo enganados pelos padres. E nem tampouco exaltar esta ou aquela igreja, pois religiões e igrejas não salvam ninguém. Também não é objetivo desta obra promover as igrejas evangélicas e seus líderes, de forma nenhuma, porque no inferno também haverá, lá no inferno haverá católicos e evangélicos em bom número. Inclusive alguns pastores, comprova em Jeremias 23, versículo 1 a 4 e Ezequiel 34, do 1 a 10. Também não é a intenção desta obra tentar convencê-los, pois é impossível a um homem convencer a outro homem a respeito do pecado, pois só quem pode convencer o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Se alguém discorda dessas palavras, ou sentiu-se ofendido por elas, deve culpar a Bíblia Sagrada e não a nós, pois é ela quem afirma essas verdades. Abominamos as doutrinas pagãs ensinadas pelo clero. Por outro lado, não temos nada contra o sacerdote, pois os padres, assim como o Papa, é tão somente um pecador carente de conversão a Cristo, assim como qualquer outro pecador comum. Senhores clérigos, o povo católico é inteligente, bastante sincero e não merece continuar sendo enganados por vocês. Será que já não é hora de ensinar as verdades bíblicas a eles? Esperamos em Deus que entenda o propósito desta mensagem, que é pregar o santo evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e mostrar através da Bíblia Sagrada que os ídolos, Maria e as imagens de escultura nada podem fazer por alguém. Assim sendo, perguntamos aos padres e seu rebanho se querem hoje trocar os ídolos mudos por nosso Senhor Jesus Cristo. Qualquer sacerdote fiel ao Papa e à Igreja de Roma rejeitaria taxativamente a uma mensagem como esta, mas se o vosso bom senso falar mais alto, convidamos-vos a deixar os ídolos mortos e aceitar o verdadeiro Deus vivo, que é muito digno de ser louvado. Querido amigo católico, onde ficarás na eternidade? Tens uma opção a fazer: o paraíso celestial ou a condenação do inferno, pois purgatório não existe na Bíblia. Jesus Cristo, ou os ídolos mudos de Satanás, as verdades da Bíblia Sagrada, ou as mentiras do engano religioso. O purgatório não tem base bíblica, é só você ler Hebreus 1, versículo 3. Purgatório não existe na Bíblia. Para ajudá-lo em sua decisão, lembramos a você, católico, de que adorar a Maria
Adorar Maria, Nossa Senhora ou qualquer outra entidade além de Jesus Cristo é um grande pecado chamado idolatria. Consulte a Bíblia Sagrada em Apocalipse 21, versículo 8 e veja o que acontece com os idólatras. Eles não vão herdar o reino de Deus. Se mesmo você, conhecendo essas verdades bíblicas, você não se arrepender e não deixar este pecado de idolatria e não aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador, esteja certo de que o seu destino será o inferno. A missão que nós temos como cristão autêntico é pregar o Evangelho, as verdades da Bíblia Sagrada. Aceitar essas verdades ou não é uma opção inteiramente de cada um. Aceitar ou não é a opção sua. Aliás, o fato de não crerem nos ensinamentos da Bíblia Sagrada não fará com que eles deixem de ser verdade. Fazemos votos que tenham optado por Jesus Cristo e seu Evangelho. Ao contrário, terão que ouvir no dia do juízo final as mais duras palavras que alguém pode ouvir. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Leiam na Bíblia Sagrada um livro de Atos dos Apóstolos e vejam que já naquela época os cristãos protestantes eram perseguidos e até presos por pregar as verdades bíblicas, e hoje é a mesma coisa. A Bíblia Católica não prega as verdades bíblicas. Aliás, a Igreja Católica, ela não prega as verdades bíblicas sobre o pecado da idolatria e ainda querem proibir os cristãos protestantes de pregar, especialmente nas cidades idólatras. Esse material é um material que eu estou usando aqui. Ele é de propriedade exclusiva, da CCP, CEP 553, CEP 1302-970, Campinas, São Paulo, Brasil. Esse irmão que publicou essa mensagem é um irmão muito abençoado, né? E ele está preocupado com a sua alma. Você que é católico, se converta ao Evangelho de Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.